Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor et Yom HaShabbat Lekadishu. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nessa noite de Shabbat, em que estamos examinando a Parashá Noah, que quer dizer Noé, nós vamos examinar ali no texto da Torá, Gênesis, Bereshit, capítulo 7, e nós vamos examinar aqui, meus amados, a partir do verso 6. Amém? Diz assim a palavra do Eterno. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Gênesis 7:6. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo o réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Agora veja bem, amados, esse versículo 11 agora. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todo animal conforme a sua espécie, todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, pássaros de toda a qualidade. Então, meus irmãos, veja bem, no verso 16, e os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou dentro. Queridos, nós vemos aqui, queridos, no ano, quanto tempo, né? Vamos fazer aqui, vamos abordar um pouco o dilúvio. Quanto tempo, né, Noé ficou na arca? Noé ficou mais de um ano na arca, meus amados. Você veja bem, está aqui na Torá. Se você observar, irmãos, aqui no versículo 11, diz assim, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 do mês, romperam-se as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. Então, queridos, veja bem, no mês segundo do ano 600, 17 do mês segundo. Se você for ali no capítulo 8º, irmãos, você vai ver que quando as águas se minguaram, amém? Quando é que ficou seco, amém? Você vai ver aqui, diz assim, queridos, no verso 14 de Gênesis 8, verso 14, você tem que dar uma olhadinha no verso 13. E aconteceu que no ano 601, ou seja, um ano depois, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo, sai da arca, tu com tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Então você veja bem, irmãos, que Noé entrou na arca, ali no capítulo 7, no dia 17 do mês segundo, quer dizer, ele já estava na arca e romperam-se as fontes do abismo. No dia 17 do mês segundo do ano 600. No dia 27 do mês segundo do ano 601, já da vida de Noé, amém? Da vida de Noé, Noé saiu da arca, ou seja, um ano, pelo menos 1 ano e 10 dias, Noé ficou dentro da arca, amém? Com todos aqueles animais, com o mantimento, com aquela comida, amém? De 1 ano ali, o Eterno fez vários milagres na arca, meus irmãos. Aqueles alimentos que são todos perecíveis não se estragaram. Amém? Aqueles animais, irmãos, se você pensar, todas as espécies de animais
existentes hoje estavam ali na arca. Mas a arca, apesar de, por maior que ela fosse, amém? Por maior que ela fosse, ela tinha até alguns andares, ela não poderia comportar todas as espécies. Foi Deus fazendo um grande milagre, multiplicando o espaço dentro da arca. Amém? Isso é muito importante. E os alimentos não pereceram. É outro milagre de Deus. O Eterno, ele faz para poder abençoar o seu servo, que é Noé. Ele fez todo esse preparado. Amém? Ele preparou que os alimentos não estragaram. Se você deixar uma semana o alimento perecível, meus irmãos, de repente um mês, já está estragado. Tem alguns que estragam na própria geladeira. Amém? E aí, meus irmãos, você veja bem que Noé estava ali. Outra coisa importante, meus irmãos, Noé, meus amados, você veja bem no capítulo 7, aqui, ó. Como é que eram as águas do dilúvio? Como é que eram as águas? Você vai ver no verso 11, que diz assim: no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam as fontes do grande abismo. Irmãos, fontes do grande abismo são fontes subterrâneas. Fontes subterrâneas, irmãos. O que veio, as águas do dilúvio, e também romperam as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Então vieram águas das fontes subterrâneas e águas da chuva. Só que as águas do dilúvio, quase toda, a maior parte da água era das fontes subterrâneas, porque choveram apenas 40 dias. Mas as fontes do abismo jorravam água sobre a terra. E água fervendo, meus irmãos. Água fervendo. As águas do dilúvio eram águas fervendo. Agora observa bem, queridos. De que Noé construiu a arca? Noé construiu a arca, meus irmãos, de madeira. E para juntar aquelas madeiras, ele usou uma espécie de piche, betume. Mas não é o betume que você vê hoje do petróleo. Era um betume de origem vegetal, meu amado. Amém? Então, como que numa temperatura de água fervendo, irmão, água é mais fervendo do que a água de uma chaleira fervendo, irmão. É muito mais quente, algo absurdamente fervendo. Como que aquelas águas, não, como que não foi destruído aquele piche e a arca se manteve? É porque em volta da arca a água era fria. Aleluia! E aquela água fervendo matou quase todos os peixes, mas na água fria que circundava a arca estavam os peixes que tem hoje, meus irmãos. Aleluia! Glórias a Deus! Até os peixes foram filtrados também, porque a água foi, você vê aqui no versículo 11, romperam-se as fontes do grande abismo, veio água fervendo para cima. A temperatura absurdamente alta. E os peixes pela face da terra morreram, mas aqueles que estavam em volta da arca, que ficaram em volta da arca durante esse tempo todo, aqueles peixes, eles ficaram para gerar os peixes que temos hoje aí. Outro milagre que Deus fez. E Deus, mesmo numa fornalha fervendo, só você se lembrar de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram aqueles companheiros de Daniel, do profeta Daniel, que foram lançados na fornalha de fogo ardente, mas o Filho do Eterno estava lá junto com eles. Amém? Filho de Deus, o Filho do Homem estava lá com eles. Aleluia! Era o quarto homem da fornalha, Yeshua HaMashiach. Amém? E livrou
aqueles 3 homens. Porque ali na fornalha de fogo ardente de Daniel, meus irmãos, no livro de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali dentro dela, a fornalha estava ardendo, que nem as águas do dilúvio, mas em volta desses homens, a água era fria. Aleluia! Da mesmo milagre que aconteceu com Noé, meus irmãos. A água estava fria em volta da arca para não derreter aquele piche, para não destruir a arca de madeira, que não ia suportar a temperatura vinda do poço do abismo, meus irmãos. Coisa tremenda. Então, meus irmãos, nós vemos aqui todos esses milagres do Eterno. E hoje, meus irmãos, nós temos uma arca. Uma arca. Aonde está essa arca? A arca está quando nos reunimos, como agora, e nos estudamos a Torá e as palavras de Yeshua e nos blindamos de toda a imoralidade e de toda a corrupção desse mundo, meus irmãos. Porque o mundo de hoje não é diferente do mundo da época do dilúvio. O Eterno só não manda um dilúvio hoje porque ele prometeu na Torá que não ia mandar outro dilúvio. Mas virá uma grande tribulação. Mas nós temos que estar estudando a palavra de Deus, examinando a palavra de Deus, porque quem está focado na palavra de Deus, irmãos, esse tem esperança. Esse vai buscar a Deus, mas com coração. Essa vai buscar a Deus com coração, em obediência, obedecendo a Torá do Eterno, e você examinando a Torá do Eterno junto conosco, junto na tua congregação, aleluia, você vai estar ali, se firmando na Torá, se firmando nos valores do Eterno, e ficará blindado dessa fervura, dessa água quente, dessa água em ebulição de tanta imoralidade e corrupção que é a geração dos nossos dias. Então, meus irmãos, a arca para nós blindarmos hoje é a palavra do Eterno, que devemos examinar, estudar, como estamos fazendo agora. Amém? Não só um dia, não é só no Shabat, você todo dia, você deve buscar a face do Eterno, examinar a palavra do Eterno, se possível na congregação, você, quando for possível estar na congregação, você vem examinar a palavra do Eterno e também na tua casa, junto com a tua família, você busque, porque aí está a arca, meus irmãos, para que depois nós tenhamos a entrada no mundo vindouro garantida. Amém? A entrada no mundo de bênçãos, na vida eterna, prometida pelo Eterno para todos os que lhe obedecerem e que lhe obedecem. Amém? Então, queridos, que o Espírito Santo, o Espírito do Santo, dos santos, que é o Espírito do Eterno, ele venha continuar falando ao teu coração, que o Eterno abençoe a todos, abençoe essa noite de Shabat. Shalom, Shabat, Shalom. Amém e amém.